né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas do mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. E aí aproveitar a velocidade desses meninos aí que estão surgindo para o futebol mundial, né? Muito bem. André Kfouri, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vindo. Bem-vindos. Estou de volta. Ainda bem, fico feliz. Avaliação dos 180 minutos da seleção brasileira, Kfouri. Muito ruins. No primeiro amistoso dessa data FIFA contra o Panamá, incrivelmente, algo difícil de acreditar mesmo no primeiro tempo hoje, ainda pior do que em todo o jogo contra o Panamá no empate, que vai ficar para a história como o dia em que o Brasil levou um gol dessa seleção e o dia que o Brasil não conseguiu fazer nada que desse a ele um mínimo merecimento de um resultado melhor. Aí você poderia imaginar que mesmo contra um time mais forte, considerando ainda que a República Tcheca levou 5 da Inglaterra na primeira data, o Brasil teria um outro comportamento com as substituições, todo esse problema que acontece, um time que não tem entrosamento, ainda mais no caso como agora, com a reconstrução de um time, as substituições feitas meio com 6 trocas em relação ao primeiro jogo, você não tem sequência. Mas não dava para imaginar que no primeiro tempo o Brasil jogaria em termos coletivos e também individuais pior do que se apresentou contra o Panamá. E foi o que aconteceu de maneira bem clara. Assim. A seleção brasileira foi sofrível hoje contra a República Tcheca na primeira metade. E aí aquela coisa, o Zé falava da entrada do Neres no jogo, que foi, a meu ver, o fator principal para o Brasil conseguir se organizar de alguma forma, conseguir ser ofensivo, conseguir ser eficiente e fazer os gols que deram essa vitória de virada. Ele não deveria estar nem convocado, né? Não é que ele não deveria estar, ele não estaria convocado se não fosse a lesão do Vinícius Júnior. O normal seria vermos o Vinícius Júnior entrando no jogo de hoje, o que não aconteceu porque evidentemente ele está machucado. E o Neres, você pode dizer que ele teria uma oportunidade melhor para mostrar o próprio trabalho e para dizer para o Tite, ó, eu mereço estar aqui, eu quero ser chamado de novo, eu quero jogar a Copa América. Ele fez exatamente isso da melhor forma possível. Então, até de maneira inusitada, um jogador que não estaria na lista acaba sendo aquele que capitaliza a própria atuação numa vitória que é muito importante, porque o clima até o intervalo, falando em rede social, a impressão deixada, a imagem era tudo isso era muito ruim. Agora, eu só queria dizer que eu não entendo duas coisas, complementando algo que o Zé disse sobre o Arthur. Mesmo o Brasil vencendo, mesmo o Arthur entrando no jogo e participando dessa virada, eu não entendo duas coisas que estão acontecendo atualmente na seleção. Primeiro, o uso do Arthur, como ele tem sido utilizado, como ele foi utilizado primordialmente contra o Panamá e hoje, como jogador à frente da saída de bola, para dar sequência. A minha impressão é que ele precisa iniciar esse movimento. Essa é a grande característica dele. O Arthur é um armador, é isso que ele faz. É isso que ele... Ele deu uma entrevista para o Globoesporte.com antes do jogo contra o Panamá, falando como ele, quando tinha 10 anos, via o Barcelona jogar, olhava, prestava atenção nos jogadores que são os modelos dele, o Iniesta e o Xavi, e ele chutava a bola no portão da casa dele em Goiânia, e ele fazia um exercício que ele chutava a bola, e antes dela voltar, ele virava de costas, e ele tinha que receber a bola que ele chutou com o outro pé, com um toque só. Ele ficava fazendo isso, ele chutava, girava, dominava com o outro pé. Chutava, girava, dominava com o outro pé. Você vê o Arthur jogando hoje, ele tem esse giro, ele olha antes de receber, ele sabe exatamente onde ele está e onde estão os companheiros dele. Mas eu entendo que ele tem que iniciar o movimento de saída da seleção brasileira. E a outra coisa que eu acho equivocada da parte do Tite, uma decisão que eu não compreendo, é o Firmino jogando de centroavante. O Firmino, ele tem uma característica no time onde ele atua todas as semanas na televisão, de sair da área, de criar espaço para companheiros. A gente brinca que ele é o falso 10. Né? É claro, isso é uma coisa. Isso é uma brincadeira. Mas a relação já estamos. É bem feita. Essas são as terminologias, eu não quero dar a minha contribuição. Mas o falso 10 é divertido, é bem sacado, dá para entender, é tranquilo, é popular. Essa é a participação dele. E mesmo que ele não tenha
Mas é isso, não é? Eu não quero atrapalhar ainda mais a discussão. Mesmo que ele não tenha o mesmo nível, uma companhia do mesmo nível de Salah e Mané e a mesma dinâmica, ele tem que ser utilizado conforme a própria habilidade. A própria habilidade. Eu entendo que ele está sendo mal utilizado. Ele e o Arthur. E isso aí vai de encontro àquilo que o Tite sempre falou. Eu ia falar isso, exatamente. Dos clubes.